Olá, que Deus abençoe a sua vida. Chegamos na última aula do curso para catecúmenos. A aula que tem como nome A Vida Depois desta Vida. Que bom que você chegou até aqui e se você não assistiu às últimas aulas, aproveite para assistir na playlist Curso para Catecúmenos. Também você pode usar essa playlist para divulgar entre seus amigos que querem aprender mais da palavra do Senhor e mais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Antes de iniciarmos essa última aula, eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando mais uma aula. Obrigado pelo recurso online. Obrigado porque podemos estar aqui nesse momento aprendendo mais da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Que bom que nós chegamos aqui à 13ª aula do nosso curso e vamos prosseguir como sempre fazemos. Eu vou lendo o conteúdo aqui do Adão Carlos Nascimento e vou comentando com você algumas coisas importantes, tá bom? Pegue seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações. E não esqueça de comentar embaixo desse vídeo o que você tem achado do curso e o que você está achando dessa aula também, desse conteúdo. Faça o comentário, dê sugestões, que isso ajuda a fortalecer o canal, a fortalecer esse curso também, porque posteriormente gravaremos outros cursos para abençoar outras pessoas, tá certo? Então, ele inicia falando o que ele já falou algumas vezes durante o nosso curso, né? A nossa salvação resulta de um processo que se iniciou antes da fundação do mundo, antes de existir o tempo, portanto na eternidade, e que se consumará também na eternidade. Deus nos contemplou com sua graça, assim como nos escolheu, como diz o texto de Efésios, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É muito importante esse texto porque mostra que o Senhor nos escolheu pelo seu amor, não por algum mérito que tem ou tivesse em nós, não é verdade? E Ele nos escolheu, Ele resolveu nos amar e nos salvar. Deus criou o homem para viver para sempre. Lembre-se, lá na criação de Adão e Eva, Ele criou o homem não para a morte, mas para a vida eterna. Adão foi criado no estado de santidade positiva e era imortal, no sentido de não estar sujeito à lei da morte. Se ele não pecasse, sua imortalidade seria confirmada. Mas o homem pecou e passou a viver sobre o jugo da morte. Por um só homem, diz Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o que significa morte? Morte significa separação de alguma coisa. Separação de algo que estava unido. Isso agora foi separado, não é verdade? É a separação, seja natural ou violenta, da alma do corpo. Separação essa pelo qual é terminada a vida neste mundo. Logo que ocorre essa separação, o corpo entra em processo de decomposição. Já cumpriu a necessidade que dele tinha o espírito, e cumprida essa necessidade é posto de lado o corpo. Mas a alma, ou espírito, continua vivo e consciente. Na morte, ficamos aqui e acordamos imediatamente no outro lado dessa vida. Como o Senhor Jesus Cristo disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ainda não com o corpo glorificado, mas a nossa alma, o nosso espírito vai já desfrutar
do gozo eterno, da presença eterna do nosso Senhor. Se a pessoa durante a vida recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, na sua morte, essa alma entra no estado de bem-aventurança consciente, onde sabemos onde estamos. Se rejeitou o Senhor Jesus Cristo, a sua alma também entra na eternidade, mas agora num castigo consciente. Me diz uma coisa, escreva nos comentários. Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Digite aí, eu quero dar a minha resposta. Eu tenho Jesus, eu já recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Louvado seja o Senhor. A Bíblia ensina, de modo bem claro, que a alma do verdadeiro crente, logo após a sua morte, entra imediatamente no estado de bem-aventurança. Como eu já disse, o ladrão da cruz é um exemplo. E o apóstolo Paulo, quando sentiu que sua morte se aproximava, declarou que morrer é partir e estar com Cristo. Louvado seja o Senhor. Os mortos estão vivos, os crentes estão no céu com Cristo e os ímpios estão no lago de fogo, no inferno. O corpo volta ao pó, mas não desaparecerá para sempre. Ele entra em decomposição, esse corpo aqui. Mas um dia se levantará do túmulo. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros, agora um corpo glorificado, posto que com qualidades diferentes ficarão reunidos as suas almas para sempre. A doutrina da ressurreição do corpo faz surgir em nossas mentes muitas interrogações. Uma delas é sobre pessoas que foram sepultadas mutiladas. Algumas pessoas que morrem em desastres de aviões, por exemplo, os bombardeios, etc. Não é verdade? E como será a ressurreição dessas pessoas? Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, mas ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Esse texto nos mostra que a ressurreição será operada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder gracioso de Deus. Tá certo? O corpo ressuscitado será o mesmo que foi sepultado, porém de substância diferente. O corpo que temos corresponde às necessidades desse plano físico de existência. O corpo ressuscitado será um corpo perfeitamente adaptado às necessidades do tipo de vida que teremos na outra existência. É sempre bom lembrar também que nem todas as pessoas passarão pela morte. Os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo não morrerão, mas serão transformados no abrir e fechar dos olhos. Agora tem uma pergunta muito interessante que eu gostaria que você respondesse. Eu creio que nós já demos o direcionamento da resposta, não é verdade? Mas e aquelas pessoas hoje que desejam ser cremadas, não é verdade? O corpo ali vira apenas cinzas. O que você diria para essas pessoas? Em primeiro lugar, é muito importante nós lembrarmos que nós respeitamos muito esse momento de sepultamento, o momento do velório ali até o do enterro. E nós devemos respeitar a família, contando que é um momento especial, onde a alma já não está ali, mas um momento de muito respeito para com a família e para com a vida da pessoa já falecida.
Dito isso, nós não vemos problemas naquelas pessoas que querem ser cremadas. Até porque o corpo será ressurreto pelo poder que há no Senhor, pelo poder de Deus. Mas isso fica muito a critério de cada um. A avaliação daquela pessoa, a avaliação pessoal. A segunda vinda de Cristo. A Bíblia Sagrada relaciona a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus prometeu voltar ao mundo para consumar a sua obra. Ele disse aos discípulos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa promessa foi repetida várias vezes de várias maneiras, não é verdade? No momento de ascensão de Jesus, estando os discípulos com os olhos fitos no céu, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do mundo como vistes subir. A segunda vinda de Cristo será um fato maravilhoso para seus servos, mas terrível para os ímpios. É muito interessante que às vezes crentes acham o livro de Apocalipse um tanto quanto sombrio até, não é verdade? Fala do final dos tempos. Mas o livro do Apocalipse é o livro que tem esperança, o livro de maior esperança sobre a volta gloriosa do nosso Senhor, a volta daquele que virá buscar, resgatar e reunir toda a sua igreja, não é verdade? A promessa da segunda vinda de Cristo é uma fonte de conforto e esperança para o cristão. Como disse Billy Graham, cristão algum tem o direito de andar por aí torcendo as mãos, imaginando o que devamos fazer diante da atual situação do mundo. A Escritura diz que em meio à perseguição, confusão, guerras e boatos de guerra, devemos reconfortar-nos mutuamente com o conhecimento de que Jesus Cristo está voltando em triunfo, glória e majestade. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Ele reina e voltará para buscar a sua noiva, para reunir a sua igreja. Quando se dará a segunda vinda de Cristo? Você acha que estamos próximos? Você acha que faltam quantos anos ou quantas gerações para Cristo voltar? Para falar a verdade, ninguém sabe. Obviamente, vemos muitos sinais sobre a vinda de Cristo, mas ninguém sabe. Jesus afirmou que nem os anjos sabem o dia e a hora, mas apenas o Pai, em Mateus 24, 36. Por isso, a recomendação de Jesus é esta: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que vamos fazer enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem? Nós vamos continuar fazendo o que Ele nos disse para fazer. Pregando o Evangelho a toda criatura. Falando da palavra de esperança para todas as pessoas. Falando do arrependimento e salvação que só tem nele. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O juízo final e o destino eterno. Jesus declarou que na sua segunda vinda julgará os homens, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Algumas pessoas perguntam: se os salvos estão no céu e os ímpios no inferno, por que haverá um juízo final? Lembre-se de que eu disse sobre a alma já estar gozando da eternidade, da presença do nosso Senhor. A resposta é que o juízo final não tem como objetivo definir o destino. O destino já foi definido. Os salvos que receberam o Senhor Jesus, os ímpios, os condenados que rejeitaram,
o Senhor Jesus. A Bíblia ensina que esse destino é determinado na hora da morte de cada pessoa, ou poderíamos colocar na hora da vida o que ele deixou a morte, que ele recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem morre firmado em Jesus está salvo. Quem morre em seus pecados está eternamente perdido. O propósito do juízo final é expor diante de todas as criaturas racionais a glória de Deus num ato formal que engrandecerá a sua santidade, justiça, graça e misericórdia. No juízo final, Deus manifestará a sua graça e misericórdia, salvando os pecadores que se arrependeram e aceitaram Ele, e sua justiça condenando aqueles que permaneceram rebeldes e que morreram em seus pecados. No juízo final serão julgados os anjos decaídos, isto é, Satanás e seus demônios, e todos os indivíduos da raça humana. Algumas pessoas entendem que os crentes não serão julgados, já que Jesus prometeu que aquele que dá ouvidos à sua palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas o contexto mostra que as palavras de Jesus indicam que os salvos não entrarão em juízo condenatório, ou seja, não serão condenados. Os ímpios serão julgados e condenados, mas os salvos serão julgados e absolvidos, porque Jesus já sofreu na cruz o castigo que merecemos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Uma coisa muito importante é que nós podemos descansar na obra bendita do Senhor. Se você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue sua vida totalmente a Ele. Confie que Ele vai te salvar. Saiba que você sem Ele está eternamente condenado. Mas se você crer em sua obra, em sua morte, em sua ressurreição, em seu pagamento dos pecados, em sua obra de redenção, você estará salvo. Os ímpios que não creem sofrerão eternamente. Não sabemos com precisão em que consistirá o castigo dos ímpios, mas é possível entender pela Bíblia que eles serão privados totalmente do favor divino, experimentarão uma perturbação infindável, sofrerão dores reais no corpo e na alma, e estarão sujeitos às dores de consciência, à angústia, ao choro e ao desespero. Nós costumamos falar que tem pessoas que pensam que a presença de Deus não estará nesse lugar de tormento, no inferno. Deus está em todos os lugares. A diferença é que Ele não exercerá a sua misericórdia lá, apenas o juízo de Deus. Então é um lugar de tormento, um lugar de dor e de angústia. Os salvos, então, herdarão o reino dos céus, esses que creem no Senhor, e também a nova criação. A Bíblia não diz claramente como será esta nova criação, mas o apóstolo Pedro afirmou que Jesus ficará no céu até os tempos da restauração de todas as coisas, e que esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Sabemos que toda a criação foi atingida pelas consequências do pecado, e cremos que Deus restaurará a criação após o juízo final. Muitos teólogos acreditam que Deus vai restaurar o universo às condições originais em que ele foi criado, e os servos de Deus em corpos imortais e almas inteiramente aperfeiçoadas, esses habitarão com o Criador eternamente. Concluindo, então, a perspectiva de habitarmos na terra totalmente restaurada enche o nosso coração de alegria. Nós somos o povo mais esperançoso do mundo. Se você tem Cristo, você tem esperança. Contudo, a Bíblia não diz claramente que este é o futuro que nos espera, mas graças a Deus afirma que o nosso futuro será glorioso. O apóstolo João descreveu a visão que lhe foi dada do nosso futuro assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o apóstolo Paulo registrou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém sabe explicar exatamente, ou pode descrever exatamente, o que será o novo céu e a nova terra. Mas sabemos que será um lugar da plena presença do Senhor. Um lugar onde não haverá dor, não haverá pecado, não haverá choro, não haverá angústia. Haverá apenas o gozo eterno de estarmos plenamente na presença do Senhor. Agora sem a corrupção do pecado, sem a queda do pecado, sem as imoralidades, apenas a satisfação de estarmos com o Senhor eternamente. Se essa terra for totalmente restaurada, louvado seja o Senhor. Se formos morar nos céus dos céus, louvado seja o Senhor. O mais importante é que a Bíblia deixa muito claro, todo aquele que tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, hora que ele fechar os olhos aqui, ele estará na eternidade, desfrutando da presença gloriosa do nosso Senhor. Você crê no Senhor Jesus? Creia e seja uma pessoa esperançosa, aquela que vive por Ele e sabe que um dia estará plenamente em sua presença. Que Deus te abençoe. Na descrição do vídeo temos alguns textos adicionais para você estar lendo. Espero que esse curso tenha te abençoado, aberto um pouco o seu conhecimento sobre o Senhor e feito você vislumbrar um pouco mais da grandeza do nosso Deus. Até a próxima, até o próximo curso, até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e guarde. Você pode escrever nos comentários o que você achou desse curso, dar sugestões, fazer seus elogios ou críticas e estaremos juntos na caminhada rumo à pátria celestial, essa que já nos foi garantida pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.